E aí pessoal, tudo bem? Estamos em mais um dia de quarentena e os absurdos não param. Eu recebi uma mensagem via WhatsApp, não sei se vocês receberam, falando sobre o uso de um remédio criado em 1949, a hidroxicloroquina, como sendo algo completamente eficiente para o tratamento das infecções do coronavírus. Eu vou até ler aqui a mensagem com vocês para a gente dar uma discutida em cima dela. Começa assim, ó. Fox News notícia agora remédio contra o coronavírus. A Fox News acaba de noticiar um remédio que curou e diminuiu os sintomas de 100% dos pacientes testados com o coronavírus. Deus é bom. Cientistas chegaram à conclusão de que a maior concentração de zinco intracelular inibe a formação da primeira proteína, a replicase, criada pelo RNA do coronavírus ao sequestrar os ribossomos de nossa célula. Isso impede que a RDPR siga sequestrando nossos ribossomos para fazer múltiplas cópias de seu RNA original. Um remédio de malária de 1949, sem patente, a hidroxicloroquina, aumenta muito a concentração intracelular do zinco e, portanto, inibe a atuação do coronavírus, parece muito promissor, e ele coloca uma fonte de uma revista séria, uma revista que, a princípio, nós podemos confiar, que é Nature. Mas vamos dar uma analisada nessa notícia e das consequências sérias que podem surgir a partir daqui. Primeiro ele começa falando que foi uma emissora norte-americana para não cair na mídia golpista daqui do Brasil. Então, uma emissora norte-americana de renome fala então que nós temos agora sim uma cura para o coronavírus, 100% dos pacientes tratados estão ok, estão saudáveis, enfim, não tem mais a doença. Coloca Deus na história para pegar aqueles que têm mais fé, então Deus é bom, e depois começa a ter uma descrição científica, passa ali um verniz de ciência, onde a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que significa, só que tem alguns termos que as pessoas reconhecem. Por exemplo, aparece RNA, aparece o processo de replicação de vírus. São nomes que mesmo quem não tem um conhecimento mais aprofundado acaba reconhecendo. E coloca a fonte. E coloca a fonte de uma revista confiável que é a Nature. Mas se você der uma olhada no artigo, de fato foi publicado esse artigo essa semana, e no artigo em si, eu vou deixar linkado ele aqui embaixo, ele está aberto, você pode, por exemplo, colocar no Google Tradutor, ele não mostra esse mecanismo, sabe? Não fala em momento nenhum sobre a ação da droga em cima do zinco, por exemplo, ou maior ou menor produção do zinco. Essencialmente, o mecanismo, ele cita brevemente, ele fala que uma das correlações ao fato da cloroquina e da hidroxicloroquina serem bases, e por serem bases elevam o pH do meio, isso acaba contribuindo para, enfim, eliminar os efeitos ali do vírus. Cita ali algumas proteínas, meu conhecimento nessa parte é limitado, talvez alguém dessa área, que estude bioquímica, por exemplo, saiba reconhecer isso de uma maneira bem mais aprofundada, mas de qualquer forma o mecanismo descrito no artigo não é esse mecanismo. E um detalhe importante, o artigo realmente mostra que os resultados da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é um parente da cloroquina, a diferença é que tem um grupo OH, a molécula vai aparecer aqui, só que é menos tóxica. Então, esses resultados mostraram-se muito eficientes, muito promissores no teste in vitro. In vitro significa que foi testado, a grosso modo, no tubo de ensaio. Não tem resultados em vivo. Outros estudos mostraram sim que o uso da hidroxicloroquina com outras drogas mostraram-se realmente eficientes em tratar pacientes contaminados com o coronavírus. Só que o universo de trabalho é muito pequeno. Então os próprios pesquisadores pedem cautela, assim, não é a cura, não é o remédio, isso está em estudo. O próprio artigo da Nature deixa isso bem claro na conclusão. Essencialmente ele fala, olha, a droga foi eficiente no tratamento in vitro, só que pode ser promissora para o tratamento em vivo, em seres humanos, só que ainda precisamos de outros testes. Não é assim. E essas drogas são muito tóxicas, principalmente a cloroquina. Então, pessoal, eu sei que estamos numa situação bem atípica, ainda não é motivo para pânico e histeria. Por favor, sigam as recomendações, não entrem em pânico, não sejam descuidados, mas não há motivo para pânico, isso é muito perigoso.
Mas não é por causa disso que você vai correr na farmácia por ler uma notícia dessas e comprar todo o estoque de cloroquina ou hidroxicloroquina. Inclusive, já foi noticiado que após essa notícia, e isso está circulando via WhatsApp, depois que o Trump, por exemplo, falou sobre a maior produção dessa droga como remédio contra o coronavírus, simplesmente em algumas farmácias essa droga desapareceu. Não tem mais hidroxicloroquina, não tem mais cloroquina. E isso é muito perigoso. É perigoso para você que comprou e se auto-medica. Talvez você tenha ouvido que um médico falou para uma amiga, de uma tia, de uma prima, que você tem que tomar ali alguns comprimidos por dia. Então você se auto-medicar com uma droga dessas é muito perigoso. Não temos nenhuma evidência que ela de fato é eficiente para o tratamento em seres humanos sem efeitos colaterais. Temos várias drogas que já foram utilizadas, por exemplo, talidomida foi muito utilizada, era muito eficiente, por exemplo, contra enjoo, só que acabou levando uma formação congênita. Eu acho que lidocaína já foi utilizada para o tratamento cardíaco, mas teve uma série de efeitos colaterais. Então, assim, temos inúmeras drogas que apresentam um bom resultado no teste in vitro, mas que não têm bons resultados no teste in vivo. E a pior parte disso é que essas drogas são receitadas para pessoas com doenças muito graves. Malária não é exatamente o caso em larga escala, mas pessoas que têm malária são tratadas com essas drogas. Pessoas que têm lúpus. Lúpus é uma doença terrível, pessoal. Vocês conhecem alguém que tenha lúpus? Então, assim, é uma doença muito, muito ruim. Pessoas dependem desse remédio. De repente, isso aí acabou na farmácia perto da casa dela, ela vai ter que rodar quilômetros numa situação dessa que nós estamos atrás desse remédio. Então, assim, por favor, não comprem em grande quantidade. Agora, eu acho que a Anvisa já está exigindo receita, mas não comprem isso em grande quantidade sem motivo algum. Você está prejudicando uma pessoa e não está se beneficiando em absolutamente nada. E por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, para alertá-los. Cuidado com as fake news, cuidado com essas notícias aparentemente científicas. Isso tem se tornado cada vez mais perigoso. Sabe assim, a coisa está ficando muito, muito séria. E como nós estamos vivendo numa situação que, infelizmente, muitas pessoas estão em pânico, em histeria, isso torna-se muito mais complicado, muito mais perigoso, como, por exemplo, a falta de hidroxicloroquina para quem de fato precisa. Só um detalhe. Se você vive na Terra plana, e nessa Terra plana, por exemplo, não existe coronavírus, isso é uma invenção da grande mídia, não existe aquecimento global, se você vive nesse mundo, eu sei que eu não vou te convencer, eu não estou aqui para te convencer. Você já foi convencido por um ser iluminado, detentor do conhecimento, que foi repudiado, foi expulso da comunidade científica por falar a verdade, só que ele tem coragem e vem a público para expor o conhecimento verdadeiro, para te proteger de um grande inimigo, de uma mídia golpista, por exemplo, ou de uma grande conspiração internacional. Se você está nesse quadro, bom, ok, tá? Ok, tchau, não estou querendo te convencer, eu não vou te convencer. Se você é uma dessas pessoas extremamente egoístas, que vão sim à farmácia comprar tudo e tal, para se proteger, eu também não vou conseguir te convencer. Agora, se você é uma pessoa que está receosa, sabe, assim, está preocupada com a situação que nós estamos vivendo agora, então acha que é mais adequado comprar esse remédio, ou se você recebeu essa notícia, está replicando, né, está jogando aí nos grupos da família, enfim, passando a ideia de que isso é uma boa notícia, e de repente a outra pessoa, tem esse remédio ali na farmácia, eu vou comprar. Por favor, pessoal, assim, não é exatamente essa a melhor maneira de você atacar esse problema ou de você ajudar. O melhor a fazer nesse momento é mantenha calma. Se você tem condições de ficar em casa, não são todos que têm. Se você tem condições de ficar em casa, fique em casa. Acabou o álcool em gel? Bom, não pega o álcool do posto não, tá? Não tenta brincar de químico em casa. O álcool do posto, por exemplo, pode ter elevadas contaminações de metanol e isso é muito tóxico, tá? Não faça isso, por favor. Lave bem sua mão com água e sabão. E as superfícies de casa, use os desinfetantes normais que você utiliza. Sim, limpa a sua casa. Se você não tem um hábito de higiene, chegou um bom momento para você aplicar isso, aquela higiene bem básica. Faz isso. Se pode ficar em casa, fica em casa. Vá na rua apenas se tiver necessidade. Siga as recomendações. Essa é a forma que você pode estar ajudando a essa situação que nós estamos hoje,
única na história, nunca vimos nada parecido, pelo menos não no nosso tempo de vida. Então, essa é a forma que você tem de contribuir. Se você recebeu alguma notícia como essa, pensa 2 vezes, tenta se informar com alguém que tenha conhecimento, tá? Não replica, não compartilhe assim sem nenhuma verificação, porque pode ser muito perigoso, por melhor que seja a sua intenção. Tá certo, pessoal? Bom, se quiser apoiar aqui o canal, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no Universidade da Química. Eu espero ao longo da semana voltar com os vídeos normais aqui do Universidade da Química, mas se aparecer alguma fake news dessa, alguma coisa que precisa de cuidado, não tem jeito, eu vou ter que gravar um vídeo. Talvez hoje ainda eu grave o desafio químico, né? A princípio é o dia do desafio químico. Então, para quem segue esse quadro, então mais tarde talvez tenhamos um outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.